Graça e paz do nosso eterno e amado Rei Jesus. Deus abençoe vocês, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe tudo que você tem e todos que são seus. Amém? Você crê que a palavra de Deus pode falar com você numa mesma palavra mais de uma vez? Eu creio. Então vamos meditar novamente no livro de Atos, no mesmo capítulo de ontem, capítulo 3. A cura de um coxo. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto ele se pôs em pé e passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Queridos, lembra que era um coxo, um homem paralítico de nascença, uma paralisia de nascença, e a situação daquele homem o levou também a se tornar um mendigo, um pedinte, alguém que dependia totalmente do favor dos outros. E eu não sei se você já teve a oportunidade com certeza eu creio que sim, mas de você estar na rua ou passando por um lugar e se aproximar de você alguém te pedindo alguma coisa. É muito comum você estar dentro do ônibus e você está ali fazendo o seu trajeto e alguém entra oferecendo talvez bala ou vendendo alguma coisa para ter o dinheiro, né, para poder sobreviver. Outros não têm nada para te oferecer, apenas te pedem ajuda, esmola. E eu não sei você, mas eu acho muito constrangedor. É muito constrangedor. Gente, eu nunca precisei passar por isso, mas é uma situação humilhante. É uma sensação horrível tanto para a pessoa quanto para a gente que está ali ouvindo. E você vê o desprezo das pessoas com relação a essas pessoas, é horrível, sabe? É horrível. E às vezes você mesmo, já aconteceu de eu me sentir desconfortável e até incomodada. Já aconteceu de eu me sentir incomodada. Às vezes meu esposo mesmo falou assim: Roberta, não dá, não dá. Já porque você não sabe realmente a situação de quem está pedindo, se precisa ou não. A minha regra, o meu conceito que eu aplico é: se eu tiver condições, como já aconteceu de eu não ter nada para dar à pessoa, eu dou aquilo. Se a pessoa pedir algo de comer, eu vou com ela, levo ela, faço um lanche, faço algo para levar para casa. Mas nem sempre você tem. E se você der e a pessoa não está precisando, o problema é dela. É a mesma coisa que as pessoas falam de dízimo. Eu não dou dízimo para a igreja porque é o pastor. Eu falei, queridos, a Bíblia manda que nós entreguemos nossos dízimos e ofertas à casa do Senhor, para manutenção da casa do Senhor. O que as pessoas vão fazer com isso, o que os responsáveis vão fazer por isso, é problema deles. O nosso papel é entregar. Dali para frente, é igual o nosso voto. Você vai na urna, deposita o seu voto. Se vai ser computado de forma correta, não é o seu problema diretamente falando. Você fez o seu papel. O resto é dali para frente, cada um vai se ver com Deus. Você está isento de maiores responsabilidades. Então esse homem, a situação dele era essa, desconfortável. E ele esperava sim que Pedro e João lhe dessem alguma coisa. Ele dependia das esmolas. Ontem nós lemos que Pedro e João não tinham nada para poder oferecer. E de fato não tinham. Assim como eu disse para vocês, já aconteceu de eu não ter nada para oferecer. Mas suponhamos que Pedro e João tivessem alguma coisa para ofertar na vida daquele homem. Suponhamos que eles tivessem algumas moedas que fossem ajudar aquele homem, suponhamos, por um mês.
Se eles tivessem uma oferta assim, que aquele homem durante um mês não precisasse sair da sua casa, que ele pudesse comer e beber durante um mês, talvez durante um ano. Me responda, essa oferta de Pedro na vida desses homens, ela mudaria a história desse homem? Ela mudaria a situação daquele homem de paralítico e de pedinte? Não, não mudaria. Ele continuaria depois de um tempo, enquanto aquela oferta durasse, enquanto aquele dinheiro durasse, ele comeria sim, viveria tranquilamente, mas por alguns dias. Por alguns dias. Não traria uma diferença significativa. Aquele homem tornaria a voltar à porta do templo ou pelas ruas e praças da cidade para mendigar, para depender do favor das pessoas, da boa vontade, gerando desconforto nas pessoas, gerando incômodos, talvez sendo enxotado pelos lugares onde ele passava. Ele dependeria continuamente pelo resto da vida se Pedro e João o tivessem dado alguma oferta. Eu já pude abençoar as pessoas, algumas vezes? Pude, você com certeza já deve ter abençoado. Mas se foi algo material, queridos, é provisório. Talvez até naquela situação era algo para aquele momento pontual e pronto, acabou, resolveu. Mas tem coisas na nossa vida que elas precisam ser definitivas. Não pode ser... Meu esposo usa um termo que já gerou muita zoação entre os nossos amigos. Ele usa... Meu marido é um homem muito criativo e muito dinâmico nas tarefas assim da casa, de construção. Ele tem muitas habilidades. Então ele comumente ele é chamado pelos nossos amigos, pelos vizinhos, gente. Sempre tem alguém falando: Reinaldo, me ajuda, Reinaldo, faz isso para mim. É uma elétrica, às vezes questão de água, né? São muitas coisas, pintura, tudo que você pensar, ele está sempre sendo chamado por alguém para poder ajudar. E ele usa muito um termo que é paliativo. Eu até anotei aqui, ele fala muito assim: não tem como resolver isso agora, de forma definitiva. Mas vamos fazer um paliativo só para a gente resolver essa situação por hoje, depois a gente vem e termina tudo. Aí olha que eu fui procurar o que é paliativo, porque eu lembrei. Paliativo, que é ou tem a qualidade de acalmar, de abrandar temporariamente um mal. Disse de medicamento ou tratamento ou... nem entendi o que eu escrevi. Que serve para atenuar o mal ou protelar uma crise. Disse uma iniciativa provisória. Esse é o paliativo. Paliativo é algo que você faz para abrandar, para resolver um problema de supetão naquele momento, mas não é algo definitivo. Suponhamos que um cano estoure e você não tem, ele é um domingo, não tem um depósito aberto. Você vai ali, faz uma emenda, passa uma cola, resolve aquilo, desliga aquele encanamento, vai lá e gera uma interrupção de água, até que no decorrer da semana você possa ir finalizar aquilo. Isso é um paliativo, é algo temporário. Se Pedro tivesse feito essa oferta na vida daquele coxo, seria algo temporário. Aquele homem ia voltar para casa, mas depois ele ia tornar a mendigar, tornar a andar se arrastando pelas ruas da cidade, tornar, queridos, a viver na dependência de pessoas. Queridos, Deus não tem obras paliativas na nossa vida. Deus não tem obra paliativa para você, Deus não tem obra paliativa na minha vida, nem na vida do ser humano nenhum. A obra de Cristo e de Deus para a nossa vida, o projeto é algo redentivo. É algo redentivo e definitivo, é para a vida toda, é para toda a humanidade, eternamente. Glória a Deus que Pedro e João não tinham um centavo para dar àquele homem, porque eles poderiam arruinar com a vida dele. Eles poderiam arruinar, porque talvez, como crente, a gente pensa assim: eu tenho dinheiro, eu vou dar, e vira as costas. E às vezes você não faz uma oração para a situação daquela pessoa, e não muda absolutamente nada, não acrescenta nada, mesmo você tendo Jesus na sua vida.
Quantas vezes a pessoa está sentindo um mal-estar que é repetitivo e você vai dando analgésico, analgésico, analgésico e a pessoa e não direciona a pessoa a procurar um médico, fazer um tratamento definitivo. Olha, qual que é a raiz disso? A gente fica fazendo paliativos com a nossa saúde, com a nossa vida, o que é pior. Sabe, eu me lembro que quando eu recebi os diagnósticos do Israel, eu cria que Deus podia fazer uma cura definitiva, imediata, instantânea. Quando a gente lê na Bíblia e de repente saiu saltando, e de repente os olhos foram abertos, e de repente ele falou, e de repente o demônio saiu. Eu cria que Deus podia fazer algo definitivo na minha vida. Mas com o passar do tempo, o Espírito Santo foi me fazendo entender que ia ser processual. E doeu. Mas naquele momento, eu entendia. E eu sabia que Deus é bom. E a palavra diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então havia um propósito maior. Um propósito maior. E foi gerado coisas grandiosas em mim, que se fosse feito um milagre instantâneo, eu ainda estou vivendo o milagre e eu conto testemunhos todos os dias do que Deus faz na vida dele. Mas talvez o milagre já teria acontecido, eu estaria talvez hoje assim, nem aí para o que aconteceu. Então Deus tem meios de fazer as coisas, Ele tem. Mas Ele quer fazer algo definitivo. A vontade do Senhor é fazer algo definitivo. Os processos, eles vão só acrescentar e vão puxar de nós algo numa essência ainda muito maior, turbinada. Mas a vontade do Senhor é que na nossa vida o que Ele fizer seja definitivo. Definitivo. Sabe, queridos, nem sempre você ter alguma coisa para poder ofertar na vida de alguém que precisa de você vai ser bênção. Nem sempre. Sabe, muitas das vezes Deus vai permitir que você ou que alguém perto de você não tenha nada ao seu alcance para você usar como paliativo. Porque o paliativo, às vezes, entendam o termo que eu vou usar. Às vezes, o paliativo ele pode ser uma desgraça na vida de alguém. Imagina aquele homem tendo a oportunidade ali de encontrar com alguém que vai apresentar o poder do Espírito Santo e mudar de vez a vida dela. Mas se essa pessoa tivesse dado uma esmola, ela voltaria para casa esmolando, mendigando, se arrastando. Então, eu oro para que nós não tenhamos paliativos ao alcance das nossas mãos. Que nós não tenhamos alguém para podermos dar uma ajuda, prestar uma ajuda temporária, quando Deus quiser fazer algo definitivo. O que Deus quer fazer em nós é algo para sempre, eterno. Deus não quer te dar, suprir a sua necessidade hoje para que amanhã você torne a depender de pessoas, ou depender de favores, ou voltar para o lugar, ou para aquele sentimento de mesmice, de derrota, de autocomiseração. Não, queridos, não, definitivamente não. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. O que Jesus conquistou para nós naquela cruz, na obra da redenção, foi algo definitivo. É para sempre. Por isso, algumas vezes, você vai pedir ajuda na porta de alguém e as pessoas vão dizer, não tenho. Por isso, você vai pedir socorro para alguém e alguém vai dizer, não posso te ajudar. Não posso fazer nada por você, me compadeço, mas não posso fazer nada, não posso mudar nada. E às vezes o único lugar que você vai poder recorrer quando você não tiver nenhum paliativo ao alcance das suas mãos é para Jesus. É olhar para Ele. É pedir a Ele que venha ao seu socorro, é pedir a Ele, Senhor, tira os paliativos, faz algo definitivo na minha vida, faz algo eterno. Eterno. Tudo que Deus tem para nós é muito melhor e muito maior. Jeremias diz, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que o seu coração deseja que Deus faça por você? Com certeza, não pode ser um paliativo. Não pode.
Às vezes Deus está está permitindo essa confusão, esse embaraço, essa crise na sua vida, é para que você entre com uma medida definitiva e pare de buscar paliativos. Sabe? Quando ele diz os meus pensamentos são de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, ele também diz: buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós. O Senhor está dizendo: quando vocês me buscarem de todo o vosso coração, eu me permitirei ser achado por você e farei mudar a vossa sorte. Jeremias capítulo 11. E aí sim, os pensamentos de paz que está no coração do Senhor, Ele pode fazer, concretizar na sua vida, alinhando com os desejos que também há no seu coração. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra. Eu quero te bendizer mais uma vez por estar aqui nessa manhã e por ver a tua palavra sendo renovada dentro de nós. Deus, a tua palavra, Jesus, realmente são delícias perpétuas, eternas. É um banquete espiritual. Mas, Senhor, eu quero orar por pessoas que estão nesse momento buscando paliativos na sua vida. Pessoas que estão, Deus querido, buscando alternativas, ó Deus, que não são consistentes, que não são concretas, que são passageiras. O Senhor não tem água, nada, Senhor Jesus, paliativo para a nossa vida. O Senhor não quer trazer, Senhor Jesus, um refrigério temporário. O Senhor não quer trazer uma solução temporária. O Senhor quer fazer em nós uma obra completa e concreta. Algo que as pessoas vão orar e se admirar, Deus, em olhar para o Senhor, em olhar para a nossa vida, onde vão dizer verdadeiramente Ele é Deus, verdadeiramente Ele é poderoso. Deus, tira do nosso alcance os paliativos, as pessoas, ó Deus, que nos colocam a muletas, Pai. Pessoas que têm, Jesus, que nos têm estado ao nosso lado e que não nos fazem ver, Pai querido, que há, Jesus, uma porta de redenção, uma saída, uma solução eterna para nós, mas vivem, Senhor, nos favorecendo, Jesus, que vivem, Senhor Jesus, alimentando a nossa doença espiritual, a nossa paralisia espiritual. Tira de nós, Senhor, essas muletas, Pai. Tira essas pessoas que não nos ajudam a crescer, que não nos apontam para o autor e consumador da nossa fé, mas que essa palavra hoje venha entrar nesses corações e que eles venham aceitar a obra definitiva da cruz, Deus, que eles rejeitem toda situação, Pai, que vem, Jesus, para poder ser apoio na vida deles, que o Senhor retire definitivamente, que venha aquela onda, Pai, aquela onda, Senhor, que vai realmente tirar tudo do lugar e onde essas pessoas poderão olhar somente para Ti, somente para o Senhor, depender do Senhor para tudo, Pai, e em todo o tempo, para que as suas visões sejam restauradas, para que suas pernas, seu caminhar sejam, Senhor Jesus, restaurados, transformados definitivamente, sua mente, seu espírito, todo o andar e todo relacionamento com o Senhor venha andar, venha crescer, venha evoluir e que eles possam, por um novo e vivo caminho, se achegar até a Ti. Se achegar até a Ti, sem ajuda, sem muletas, sem dependências, Pai, mas totalmente confiados, apoiados no Senhor Jesus, no Senhor que é, Pai querido, a nossa torre forte, Deus, a nossa cidadela, o nosso escudo, a nossa provisão diariamente, em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, tudo que você tem, todos que são seus, em nome de Jesus. Retire os paliativos, retire as muletas da sua vida e confie plenamente no Senhor. Tem crises na nossa vida, tem situações na nossa vida que nós só vivemos porque Deus quer que nós aprendamos a olhar para Ele e a depender dEle. Uma coisa que eu lembrei aqui agora, teve um momento na minha vida em que uma pessoa me pediu ajuda e eu fui orar para ajudar essa pessoa. E dentro da palavra, eu falei, Deus, me dá uma direção dentro da palavra. E dentro da palavra, o Senhor falou comigo, não. E infelizmente, com dor no meu coração, eu não pude ajudar aquela pessoa porque Deus queria trabalhar naquela situação, tanto para que ela se organizasse no que ela estava vivendo,
mas que ela também aprendesse a depender de Deus diariamente. Amém? Deus abençoe você, tudo que você tem.